Já estamos de volta, são 8h06, sempre ao vivo, claro, aqui pela Folha FM. Para você que está ligando o rádio agora, seja bem-vindo, ou acessando as nossas redes sociais, bem-vindo, bem-vinda. É um prazer sempre, né, ter a sua companhia. E hoje, né, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, estamos conversando, né, de forma muito agradável, o registro, isso é bacana e importante, o professor Marcelo Neves, secretário de Petróleo de Campos, dando uma aula aqui pra gente sobre petróleo. Eu volto com você, Arnaldo. Você já tinha levantado aí um tema no próximo bloco, por favor. Vamos lá, Nogueira. Marcelo, com relação à visita do ministro, se a gente falar um residual, o que foi conversado, o que o governo federal vai investir na área, ou vai auxiliar aqui da região para facilitar, inclusive, esses investimentos? O Bento Albuquerque chegou a falar da Trident, por exemplo, que você citou, que já investe aí 5 bilhões de dólares aqui na Bacia de Campos. Mas como o governo federal vai atuar para ajudar a região a retomar desses campos maduros? Olha, a conversa foi muito boa, a conversa foi muito amistosa e a conversa ela vai se desenrolar, né? Foi uma conversa inicial do nosso prefeito Vladimir Garotinho com o ministro, né, onde o prefeito fez alguns pedidos, né, ao ministro, principalmente com relação aqui à nossa região. O prefeito aproveitou a oportunidade e pediu ao ministro aí que a Petrobras pudesse ter um polo avançado aqui em Campos, um escritório de representação de negócios, ou seja, a Petrobras finque uma bandeira na cidade de Campos. Eu, particularmente, considero inadmissível, né, a bacia ser chamada Bacia de Campos, né, ou seja, Campos está aí no cenário mundial do petróleo há anos e não tem uma bandeira da Petrobras aqui em Campos. Não tem nada que represente a Petrobras aqui em Campos. As pessoas se perguntam, gente, Bacia de Campos, e cadê a Petrobras em Campos? Então o prefeito pediu ao ministro, né, que claro que não é o ministro que decide, o ministro é de Minas e Energia, a Petrobras é uma empresa, tá, que tem a maioria acionista, né, pelo governo, né, mas não é o governo que manda 100%, existe um conselho de administração, né, por trás disso, mas o Ministério ele tem assentos nesse conselho de administração e pode, né, ajudar a propiciar isso daí. Tá? Então foi isso que o prefeito pediu e o ministro prometeu que iria se empenhar nesse aspecto. Tá? Além disso, foi pedido também, né, que o prefeito, o ministro, né, pudesse também está nos ajudando, de repente, a criar algo que represente a história do petróleo aqui na nossa região, como o Museu do Petróleo, que seria visitado aí, seria aberto ao público, seria de enorme interesse, né, da comunidade, o Museu do Petróleo, que conte a história do petróleo, né, os estudantes pudessem visitar, acadêmicos, todo mundo, isso aí seria realmente fantástico, né? Além disso, a gente também pediu, né, que aquele símbolo que tem ali na entrada da cidade, que é aquele cavalo de pau, que não representa nada da nossa história com o petróleo, né? Aquilo ali, né, vocês devem saber, aquilo ali é um equipamento de produção terrestre. Se fosse lá para o Espírito Santo, fala, Cláudio, se fosse lá para o norte do Espírito Santo, tudo aquilo, né, aquilo ali é realmente representativo. Mas para nós não, né? Então pediu que, né, justamente o ministro pudesse, o prefeito fez questão de passar por ali e mostrar ao ministro, fez questão disso aí para poder que a Petrobras pudesse estar trazendo um equipamento que realmente represente a nossa história de pioneirismo marítimo na produção de petróleo. Tá? E algumas outras coisas a mais, e além disso que pudesse estar acelerando os trâmites, né, para que esses novos cenários venham a ocorrer aí o mais rapidamente possível, inclusive a partir, né, agora da 17ª rodada, né, de licitação de blocos da ANP, que vai acontecer agora, né,
nas próximas semanas, né? E tem aí vários blocos na Bacia de Campos, né, para serem leiloados, para serem explorados. Isso vem a ocorrer mais rapidamente, assim como as outras rodadas, para que mais empresas possam chegar e explorar e, consequentemente, gerar mais participações governamentais, gerar mais emprego, gerar mais renda aqui para toda a região. E, né, como decorrência disso, vamos ter uma reunião executiva, uma reunião de trabalho entre mim, secretário aqui em Campos da parte de petróleo, e o secretário nacional de petróleo e gás, né, José Mauro. A gente vai se encontrar na sexta-feira da semana que vem, dia 10, né, a gente vai ter uma reunião executiva, né, para traçar um plano de trabalho justamente com relação a isso aí. O que foi pedido aqui vai ser posto no papel e vai ser entregue formalmente ao secretário, né, e a gente vai estar discutindo aí justamente toda essa política, né, de investimentos e de estruturação aí para Campos e para a região aí. Pois é, e Campos interrompeu você, Arnaldo? Não, nessa situação, nessa visita do ministro, ganha muito, naturalmente, e o que a gente tenta, na verdade, entender... Interromper, Cláudio, não é só uma visita por isso, sim, porque às vezes a maioria das coisas, né, você tem só a visita e pronto, acabou. Não, essa visita ela está tendo desdobramento já, e já logo na semana seguinte, com essa reunião, onde vai ser formalizado, colocado no papel justamente e as tratativas para que as coisas possam estar acontecendo. Então, é a visita mais a formalização das cobranças. Essa questão também, é isso que eu queria chegar, justamente dos resultados, e o que não se entende muito bem aqui também, e aí você como professor, por favor, pode explicar para a gente, mais riqueza de detalhes, que Campos foi, né, como você já disse, a capital nacional do petróleo, 86% da produção de petróleo nacional, enfim, mas em nenhum momento Campos teve royalties e participações especiais, principalmente nas PEs, né, arrecadações fabulosas, fantásticas. Só que em nenhum momento nós tivemos a bandeira da Petrobras aqui no município. O máximo que nós tivemos aqui era cerca de 150 ônibus por dia indo para Macaé, onde foi realmente toda a riqueza de empregabilidade. E por que não Campos? Cara, isso aí é uma discussão. Isso aí tem muitas histórias a respeito disso, que vocês devem saber mais até do que eu, né? Tem muitas histórias, a gente... Né? E aí a gente fica se perguntando o que é fato, o que é mito, né? Então, mas existem aí, né, diversas teorias a respeito disso, né? Mas eu sou daquele tipo seguinte, né? O passado é importante, né, para você aprender com ele, né? O presente é a nossa realidade, mas a gente tem que trabalhar para o futuro, né? Então a gente vai andar olhando para frente, né? Se a gente for andar olhando para trás, a gente vai tomar uma queda e quebrar o nariz. Então, vamos olhar para frente agora, vamos ver o que a gente pode fazer para poder estar construindo uma nova história, uma nova realidade, que é isso que o povo de Campos quer. O povo de Campos, ele quer trabalho, o povo de Campos, ele quer oportunidades. O povo aqui, nós somos uma cidade acadêmica, temos aí vários polos universitários, de formação universitária, formação técnica, e o jovem ele estuda e quer oportunidade, né? Então, isso aí eu convivo diariamente, tanto na parte técnica, que eu dou aula na parte técnica, quanto, né, para a área de engenharia também. E o jovem, ele quer isso, ele quer oportunidade, ele não quer viver só de utopia, viver no sonho, né? Ele quer coisa concreta. E é isso que a gente busca, né? Eu sempre fui aquele tipo de pessoa que gosta de trabalhar com o factível, com o real, e que é isso que dá resultado, né? Até na minha
tese de doutorado, podia trabalhar em alguma coisa acadêmica, que era mais fácil, mas não fui. Fui para aquilo que era de laboratório, aquilo que era prático, aquilo que eu via palpável depois, né? E que me desse um resultado que eu pudesse enxergar imediatamente, que as pessoas pudessem, né, obter resultado com aquilo. E foi o que eu fiz, e assim é o meu modo de trabalho, e do prefeito também, né? Então foi o casamento perfeito. Então é o que a gente quer, trazer resultado aí rápido, imediato, o mais rápido possível, que a população tem pressa. Por falar em resultados rápidos e imediatos, Marcelo, o que traz resultados mais rápidos para a região? É o Promar ou o que vem acontecendo nesses levantamentos da CPI dos royalties? Eu acho que ambos, tá? Eu acho que ambos. Eu participo lá da CPI, né, da Alerj, e, né, estão sendo identificadas, né, aí várias situações, né, inclusive fiscais, né, e que, tipo assim, o grande problema é que às vezes quando você identifica, né, algo que não está correto do ponto de vista, às vezes, fiscal, né, é o excesso de ajuizamentos, né? Às vezes a coisa vai para a justiça e fica aquela morosidade da justiça, né? 3, 5, 10 anos para poder se decidir sobre algo, né? Então, o que se apura é rápido, mas o que se decide acaba se demorando por conta da judicialização, né? Agora, o Promar, né, uma vez ele tendo sido, né, já outorgado, né, vendido para outra empresa comprar os ativos, o que ela quer fazer? Ela quer resultado logo. Ela botou um dinheiro ali, ela quer recuperar o dinheiro, tá? A iniciativa privada, ela tem pressa. Então, os investidores estão ali, querem o retorno do capital que foi investido. Então, eu acho que nesse momento, né, são duas vertentes diferentes, né? Ao meu ver, as duas até trazem, né, um resultado rápido, porque uma vez que você identifica um erro, né, aquilo passa a ser corrigido muitas das vezes daqui para frente, para trás mente, que acaba, né, sendo judicializado e dando esse problema todo, né? Então acaba tendo um resultado, de uma certa forma, parcialmente imediato. Agora, o Promar não, o Promar é 100% imediato, tá? Né? Porque agora, por exemplo, com essa 17ª rodada aí, licitou o bloco, a empresa já bota o carro na rua e vamos trabalhar, e vamos produzir, e vamos gerar riqueza, gerar dinheiro, que é isso que o investidor quer. Agora, eu puxei esse gancho da CPI dos royalties para a gente começar a falar também um pouco sobre essa questão de royalties e participações especiais, né? Campos vive um momento um pouquinho melhor do que no ano passado, né? Acho que o mundo vive economicamente um momento um pouco melhor, porque estávamos no meio de uma pandemia, e aí a demanda por royalties, ela cai, né? Veículos parados, enfim, foi um momento econômico totalmente diferente. Dá para dizer que o cenário melhorou e a tendência é de continuar assim, ou há risco de, infelizmente, voltarmos a realidades como 2015, 16 e 17, 19, 20, né, que foram realidades um pouquinho piores? Olha, pessoal, nós vivemos numa realidade meio louca atualmente, né? Em 2019, quem poderia prever esse apagão em 2020, né? Essa pandemia aí que arrasou aí com tudo, né? Ninguém poderia prever isso. Então, é o tipo de coisa que eu falo, né? Às vezes os maiores especialistas preveem uma realidade, né? Mas quem realmente é o maior especialista de todos é Deus, né? Então, muitas das vezes as coisas vêm acontecer aí abruptamente, como aconteceu agora, né? E quebra qualquer expectativa, né? Porém, né, eu sempre falo assim, né? Se as variáveis, né, continuarem como está, o mar continuar do jeito que está, não tiver nenhuma tempestade para poder, né, chegar aí e mudar, entendeu, a situação, a tendência, né, é de permanecer mais ou menos como está, talvez com uma leve alta, tá? Por quê?
porque a gente usa sempre dois atores aí nesse cenário, né? China e Estados Unidos, né? Então, a China, ela reativou a produção, né? O consumo, os Estados Unidos também, tá? Mas o mercado ele ainda olha com uma certa cautela por conta das variantes, né, da Covid, né? Essas variantes ainda estão deixando o mercado ainda meio assim, tipo, pisando em ovos. Então, não quer, tipo assim, você não quer acelerar muito o seu carro porque você tem medo de repente, ter um buraco ali na frente e você quebrar um eixo da roda aí, né? Então, é mais ou menos o que está acontecendo hoje, né? Então, eu digo assim, pelo menos até dezembro deve continuar mais ou menos do jeito que está. Tá? Se nada assim, né, diferente disso acontecer, até dezembro deve continuar do jeito que está, com uma pequena alta, né, em relação à produção, né, porque está se produzindo mais um pouco, né, embora não seja uma produção assim, que se decore, mas tem havido aumento de produção. A moeda, o Brent, né, tem se mantido aí na casa de 70 dólares, né, varia um pouco, cai um pouco, sobe um pouco, mas está se mantendo estável aí. Então, o cenário é mais ou menos esse daí, que de repente com uma leve alta aí nas participações governamentais. Vocês devem ter notado que a participação especial, ela subiu um pouco em relação ao que era. Por quê? Porque tinham campos, os nossos mega campos são Marinho Sul e Roncador, né? São os campos que mais nos pagam participação especial, tá? O campo de Roncador, por exemplo, ele estava com uma receita líquida negativa alta, tá? Hoje ele conseguiu equacionar já isso, né? Então hoje é receita líquida positiva. Então por isso que nós estamos recebendo agora, né, mais participação especial. Quando eu falo receita líquida negativa, é porque o custo estava alto, né, devido ao quê? Investimentos, né, que foram feitos, né, entre outros. Isso fez com que a lucratividade não deu para poder abater aquilo que foi investido. Então a gente chama de receita líquida negativa. Porém, agora já equacionou, já deu para se pagar aquilo que foi, né, investido. Então o que se está produzindo está vindo como lucro real, né? Então, por isso está se pagando agora a PE. Então, por isso que teve esse aumento aí que vocês acompanharam aí nos últimos meses por conta disso, né? O pessoal do governo costuma dizer que o secretário aqui é pé quente, né? Então, segue nessa linha, né? Mas falando em números, né, você trouxe algumas vertentes aí em relação à participação especial que saltou de janeiro e agosto do ano passado de 6 milhões e 900, vou arredondar para 7 aqui, para 67 de janeiro a agosto desse ano. É um valor expressivo considerável. Não vamos usar 2020 como padrão, não vamos usar 2020, vamos usar 2018, 2019. 2020 foi o apagão econômico no mundo. Agora, eu não tenho aqui os dados de 2019, mas 2019 na PE também não foi tão produtiva, não, até mesmo por esses fatores que você mesmo colocou aí. Agora, só a gente, a título de ilustração do ano passado para esse ano, e eu já coloquei também, a crise causada pela pandemia, menor consumo de petróleo, que reduziu o preço do barril, ou seja, muitas variantes, né? Mas eu queria que você me explicasse para o nosso ouvinte, com melhor propriedade, quais as variantes principais, que do ano passado a gente salta de 180 milhões de royalties de PE de janeiro a agosto para 356 milhões de janeiro a agosto deste ano. Pesa isso que eu falei, essa questão do preço do barril, né, e tem outros segmentos, ou melhor, outras vertentes que acabam influenciando nessa alteração, né? O cálculo das participações, no caso do royalties, né, uma coisa é royalties, outra coisa é participação especial, tá, gente, né? Explicar primeiro do royalties, né? O royalties ele é baseado num tripé, tá? Que é volume de produção, ou seja, quantidade, aquilo que se produz, tá? Preço do petróleo, né? O Brent, né? A cotação internacional do barril de petróleo, já que o petróleo é uma commodity, né? Commodity é aquilo que tem cotação em bolsa de valores internacional, né? Então,
cotação do Brent e o valor do dólar, né, a cotação da moeda estrangeira, tá? Então, são os 3 fatores, tá? Os 3 que pesam aí no cálculo, tá? No ano passado, o que aconteceu, né? Com as pessoas tendo que ficar em casa, a demanda por energia caiu muito, caiu bastante, né? A produção industrial caiu, o mundo teve um freio econômico realmente. Então, vocês devem ter acompanhado aí, a cotação do barril chegou a 20, da casa de 20 dólares aí, né, o barril. Então você imagina, despencar aí de 70 para 20, uma queda abrupta, né? A produção também acabou dando um freio, né, porque não adiantava ficar produzindo muito, então, né, isso aí foi um freio geral, até a própria OPEP freou a produção e tudo, né? E a moeda estrangeira, né, teve mais ou menos uma certa estabilidade aí no período. Então, o royalties caiu bastante, a arrecadação, por conta justamente disso, né, caiu vertiginosamente, né? A participação especial, ela se dá quando o campo é que nem a participação especial, ela é semelhante, não é igual, ela é semelhante ao imposto de renda, né? Vamos supor, você contribuinte, eu contribuinte, né? Se eu ganho até X, né, eu não pago nada. Se eu ganho a partir daquilo ali até um determinado valor, sei lá, Y, eu vou pagar um valor lá de imposto de renda, sobre uma taxa lá, né? E se eu ganho acima daquele valor, se eu conseguir produzir, ganhar, né, receber acima de um determinado valor, eu já pago um outro índice, tá? Uma taxa maior. Com a produção de petróleo, é mais ou menos semelhante, né? Se eu produzo acima de determinado índice que estava estipulado, né, que aquilo estava contratado, se eu consigo produzir além daquilo, né, eu vou pagar uma taxa a mais, né? Por quê? Porque eu estou tendo uma riqueza a mais, eu estou conseguindo, né, ter maior lucratividade, né? Então, eu posso pagar mais. Então, a participação especial é justamente isso, né? Então, esses megacampos que acabam produzindo além daquilo que estava, né, na expectativa, eles acabam pagando uma taxa maior, e aí é o que gera participação especial. No mundo como o do ano passado, onde a gente teve um freio total na produção de tudo, né, não se fala nem participação especial, porque você produziu muito aquém daquilo, né, que você estava, inclusive, querendo produzir, né? Você não produziu o mínimo que era, né, necessário, até mesmo porque não tinha para onde vender direito, né? Os preços estavam baixos, não era atrativo você estar produzindo, né, tanto, tá? Não sei se eu, claro, deu para poder entender? Sim, claro. Entendi bem. E o interessante é que naquele período de 2020, a produção parou, e aí você destacou muito bem, por vários motivos, inclusive claro e evidente, pelo desconhecido, né, que foi a Covid, o vírus. Você tinha aí, né, fechamento de vários pontos, de algum momento, né, decretado lockdown, né, como aqui em Campos também. Então, havia toda uma preocupação pelo desconhecido, que hoje também não é tão conhecido ainda, mas pelo menos já tem uma evolução, né? Na economia, você sabe que o preço flui em função da demanda. Exato. Tem baixa demanda, consequentemente o preço vai cair e acaba, muitas das vezes, não pagando nem o custo de produção. Então, o que acontece? Você acaba segurando ali, diminui a produção e fica esperando o que vai acontecer, né? Porque às vezes fica mais em conta você até nem produzir do que você está produzindo, né? Sim. Não tenha dúvida. Bom, são 8h30. Arnaldo, algum gancho aí para o próximo bloco? Podemos encerrar aqui esse e a gente volta a falar aí com mais riqueza de detalhes sobre a CPI dos ódios. Inclusive, o professor Marcelo já, né, confirmou, ele é integrante dessa comissão. A gente quer saber em que pé está isso aí, e também, né, de outros destaques, como, por exemplo,
E eu tenho aí uma curiosidade muito grande e uma preocupação muito maior ainda, que é essa questão da partilha dos óleos, que é realidade. A lei está aprovada, não tem para onde fugir quanto à lei da partilha. O que segura a gente é uma linhazinha muito fina, que é uma liminar, né, garantindo, por enquanto, que não seja executada essa lei. Então, a gente fecha esse bloco assim. Próximo bloco a gente volta a conversar com o professor Marcelo Neves, secretário de Petróleo no município de Campos, ao vivo aqui no Folha no Ar. Essa questão de royalties e de petróleo e de, né, sede da Petrobras, isso dá um programa de tipo Netflix, com, né, professor? Com série, né? Você me permite só um pequeno ajuste? Claro, né? Por favor. É que todo mundo fala Marcelo, Marcelo do petróleo, né? Mas não é só petróleo, é petróleo, energia e inovação. Todo mundo só bota petróleo e o olho cresce no petróleo, né? Mas tem energia. Aí eu já virei assim, Marcelo do petróleo, pronto. E aí pode até caber uma pergunta ao professor: por que a energia, né, no Brasil não tem uma solução? Falta investimento realmente na produção? O que falta para o Brasil ser, né, autossuficiente de fato na produção? Porque o Brasil é um dos maiores produtores de energia limpa do mundo, né, que é a hidrelétrica, né? E aí a gente comenta sobre isso no próximo bloco. São 8h33. Oferecimentos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Voltamos em instantes aqui com o Folha no Ar.